Aleluia. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Vamos consagrar esse culto ao Senhor. Vamos começar orando em línguas, até o Espírito nos direcionar aquilo que Ele quer. Oh, aleluia, oh Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, Pai. Que privilégio, Pai, poder estar aqui, orando, Pai. Que privilégio poder estar aqui te exaltando o seu nome, Senhor. Porque só Tu és santo, 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 santo. Como é bom, Senhor. Como é bom estar aqui, Senhor, junto com os nossos irmãos, junto com aqueles que professam a mesma fé que nós, junto com aqueles que amam o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia. Obrigada por esse culto, Pai. Esse culto é feito para o Senhor. E Ele está disponível, Pai, para o Senhor fazer aquilo que lhe apraz. Para fazer aquilo que está no seu coração. É o Senhor que conhece o coração de cada um que está aqui. É o Senhor que conhece a necessidade de cada um que está aqui. É o Senhor que sabe prescrutar o espírito de cada um que está aqui, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo, Senhor. Nós já declaramos um culto poderoso. Um culto, Pai, em que o seu espírito terá liberdade. Liberdade para se mover sobre e entre nós. Obrigada, Senhor, por um culto de salvação. Um culto de cura, um culto de milagre, Senhor, um culto em que as pessoas terão suas vidas transformadas, renovadas, orientadas pela Sua palavra, Pai, porque a Sua palavra é tudo para nós. A Sua palavra, ela nos ensina, ela nos disciplina, ela nos cura, ela nos ajusta, ela nos faz, Pai, aquilo que a gente não pode fazer, Senhor, sozinho no nosso braço.
É a sua palavra que nos ergue todos os dias, Senhor. É a sua palavra que é a verdade soberana sobre nossas vidas. É a sua palavra que é a única verdade. Não mais nada. Nada mais importa, Pai. Não importa o que as pessoas falem, o que as pessoas pensem. O que importa é que a gente faça aquilo que lhe agrade, Senhor. É o que está na sua palavra. É aquilo que o Senhor tem no seu coração e que foi derramado no nosso coração, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por tão grande amor. Obrigada por tão grande salvação, Senhor. Eu declaro, Pai, pessoas que nunca ouviu falar da sua palavra. Elas vindo, Pai, sendo atraídas pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Oh, Pai, como é bom saber que a gente pode confiar no Senhor. Como é bom saber que nunca estamos sozinhos, Pai. E essas pessoas, elas vão saber disso, Pai. Elas vão saber disso através de cada vida que está aqui. A cada dia sendo renovadas, a cada dia sendo acrescentado coisas em nosso espírito, para que possamos ser melhores a cada dia, Pai. Para que possamos estar naquele processo de chegar a varão perfeito, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por pessoas descendo por essas ruas, por pessoas vindo a esse local, Pai, para que possa ouvir a sua palavra, Senhor, para que possam ficar curadas, Pai, de doenças, às vezes, da alma, Senhor, de doenças que só o Senhor sabe e só o Senhor pode curá-las disso, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, já declaramos uma multidão de pessoas, Pai. Declaramos essa igreja, Pai, uma grande igreja, uma grande obra, não por nossas mãos, mas porque ela nasceu do seu coração, Senhor, pelo Senhor, pelo amor que o Senhor tem às vidas, Pai. E é por isso que estamos aqui. É por isso que estamos aqui, para que possamos falar, propagar a sua bondade, propagar o seu amor, propagar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. E que possamos, Pai, que possamos ser melhor a cada dia. E que possamos estar no centro da sua vontade, fazendo aquilo que lhe agrada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por cada departamento dessa igreja. Obrigada pelo DI. Obrigada pelas tias do DI. Obrigada pelas crianças que estarão no DI. Obrigada, Senhor, por cada uma tendo saúde divina, tendo orientações do caminho certo, Pai. Obrigada, Senhor, pela equipe do diaconato. Declaramos pessoas fortes, pessoas agarradas à sua palavra, Pai, que possa trabalhar, fazer com que esse culto seja administrado com ordem e decência, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pelo grupo de louvor. Declaramos eles totalmente guiados pelo seu Espírito. A tudo que vão tocar, a cada nota que eles vão dedilhar, que eles vão sair, Pai, dos seus dedos das notas musicais, vindo direto do Senhor. Que o Senhor os inspire, que o Senhor lhe mostre, Pai, o que o Senhor quer que seja esse culto. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida do Anderson que vai ministrar. Eu declaro ele totalmente banhado pela sua unção, pelo seu poder, pela sua glória, e que ele possa transmitir tudo aquilo que o Senhor tem para ele transmitir no dia de hoje, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada porque sabemos que hoje será um dia como nenhum outro, porque esse dia foi o Senhor que fez para nós. E Ele é o melhor de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode falar com quem está ao seu lado, amém? Você pode se confraternizar, dar uma boa noite, dar aquele sorrisão do Senhor para ele. Diga, meu irmão, seja bem-vindo. Essa é a casa de Deus, amém? Aleluia. Vamos celebrar aquele que vive, ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso.
dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso, sobrenatural. Vivo extraordinário do poder de Deus. Diga assim: o maior habita em mim. Jesus, o maior habita em mim. O maior habita em mim. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra. Essa é minha vitória. Minha vitória, a minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Celebre ao Senhor. Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso, sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. Porque o maior, diga isso. Jesus, o maior habita em mim. O maior. Essa é minha vitória, a minha fé. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. A igreja é. Minha fé em Deus. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando, diga isso, e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando, de fé em fé, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De glória em glória eu vou, porque nada vai me parar. Vou avançando. Diga para quem está ao seu lado: você é próspero. Diga: você tem saúde divina. Aleluia. Então celebra, amém. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Começa a adorar ao Senhor nessa noite. Oh, nós bendizemos o seu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, nós se alegramos. Só quero bendizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar. Só quero bendizer teu nome. Eu só quero te adorar, Senhor. Eu só quero te adorar, Espírito de verdade.
e mover teu coração e tudo te entregar, e tudo te entregar pra teu prazer, pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno, diga tu és digno, tu és digno, só quero bem dizer, só quero bem dizer teu nome, aleluia, Senhor, obrigado, Jesus, eu só quero te adorar nessa noite, Jesus, e mover teu coração, oh, e tudo te entregar, oh, pra teu prazer, pra tua vontade é que eu existo. Obrigado, Jesus. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, pra teu prazer. Levante suas mãos e diga isso. Pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno, Jesus. Tu és digno. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Eu vivo só pra ti, Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, oh, 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 pra te adorar eu vivo, pra te adorar. Obrigado, Jesus. Eu vivo só pra ti, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar. Eu vivo só pra ti. Eu vivo só pra ti, Jesus, pra te adorar eu vivo, pra te adorar, só pra ti. Pra teu prazer. Aleluia, Jesus. Pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno.
Aleluia, Jesus. Nós nos consagramos a Ti nessa noite, Pai. Nós erguemos a nossa adoração a Ti, Jesus, nessa noite. Obrigado por cada pessoa que entrou neste lugar, Senhor. Seja exaltado, Pai, neste lugar. Oh, aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu. Obrigado, Jesus, Te louvarei. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Suas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Aleluia, Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, oh Jesus, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Diga isso com mais intensidade. A honra, oh Jesus, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, porque Ele vive. Posso crer, porque temor não há, mas eu vencer, eu sei que
Oh, Jesus, eu posso crer. A nossa esperança está em Ti, Jesus. Ele vive. Temo não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pra te adorar, você pode dizer isso? Pra te adorar, eu vivo. Oh, Jesus. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra ti. Oh, Jesus, somente pra ti, Jesus. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra ti. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. Obrigado, Jesus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode continuar um pouco mais. Vamos desfrutar desse ambiente. Não tenha pressa não, meu irmão. Vamos aproveitar um pouco mais daquilo que o Senhor tem para essa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite poderosa que o Senhor preparou nesse lugar. Obrigado, Pai, por esses homens e mulheres que aqui estão. Pessoas que saíram de casa com um desejo de um encontro verdadeiro com o Senhor. Pai, eu sei que existem coisas liberadas no reino do Espírito. Essa noite aí de encontro com esses homens e mulheres. A minha oração, Pai, é que aquilo que eles colocaram no coração, ao sair de suas casas para estar nesse lugar, eles possam encontrar resposta no Senhor. Desde os louvores, o Senhor já está comunicando. E seja claro cada vez mais aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse tempo. Obrigado, Senhor, porque temos crido mesmo em pessoas vindo por essas ruas, descendo nesse bairro, Pai, sendo atraído para aquilo que nós estamos aqui comunicando através do Senhor nesse lugar. Nós temos declarado homens e mulheres, Pai, se rendido ao Senhor nesse lugar. Temos numa igreja forte. Temos na igreja, Pai, restaurando famílias fortes, famílias poderosas no Senhor, andando, Pai, como o Senhor colocou esse mês em nosso coração, em unidade e em amor. Obrigado por cada vez mais essa palavra, ela se expandindo por esse bairro, essa palavra chegando em lugares que nem imaginamos, mas por causa do Senhor,
há uma graça disponível sobre esse lugar, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor que convence. Nós ministramos, nós falamos a palavra, mas quem convence é o Espírito. E nós cremos nessa noite o Espírito trazendo clareza, trazendo direções, mostrando e habilitando lugares que nem imaginávamos que precisávamos ajustar. Mas por causa do Senhor, temos um tempo de ajuste e um tempo novo, Pai, por causa do Senhor nesse lugar. E nós te rendemos graça por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos nesse lugar, para desfrutar desse ambiente, como família, como igreja, e tudo aquilo que o Senhor tem liberado para esse lugar. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você pode cumprimentar alguém, se sentar. Oh, aleluia. Que bom, meu irmão, estar de volta. Bom demais ver cada um de vocês aí novamente. Estou vendo alguns rostos novos. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson. Estou como pastor nessa obra, nesse tempo. Eu e minha esposa estávamos no Rio de Janeiro. Chegamos ontem de viagem do Rio. Vamos tirar um tempo de ver a família, tirar umas férias. Temos familiares lá. Somos do Rio, viemos do Rio de Janeiro há 6 anos. Estamos aqui em Campina Grande. Então, essa semana passamos 10 dias lá para rever a família, para ver como todos estão. E ficamos felizes de poder retornarmos a esse lugar. Como é bom estarmos de volta, estar naquele lugar onde nós nos sentimos confortáveis por estar, onde o Senhor nos colocou. E é bom demais poder ver cada um de vocês aqui novamente. E esse mês nós estamos falando sobre unidade e amor. É um tema que ele faz parte dos valores do Ministério Verbo da Vida, em qual essa igreja faz parte. O ministério ele tem uma visão, ele tem valores e ele tem uma missão. A missão desse ministério é levar a palavra da fé e libertar o povo. Isso foi dado ao apóstolo Bud Ryder. Ele, quando estava ainda nos Estados Unidos, e ele veio ao Brasil com essa palavra no coração. E a visão é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Sabe, nós estamos baseados em 10 valores. E um desses valores nós vamos estar ministrando hoje, que é a unidade e amor. Mas o Ministério Verbo da Vida ele é baseado em valores de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificação de pessoa, excelência e vida abundante. São esses as bases desse ministério, em qual você pode estar que seja que esteja nos visitando ou que você faz parte. E sabe, é importante você saber daquilo que você está frequentando, envolvido. E sabe, falando sobre isso, sobre unidade e amor, tudo aquilo que o Senhor tem trago esse tempo para nós aqui nesse lugar. Eu fico pensando, nós somos luz, não é verdade? Então nós precisamos refletir a pessoas algumas coisas. As pessoas devem chegar até mim e a você e ela encontrar salvação, conselhos sábios, cura divina, resposta em Cristo. Quando a Bíblia diz que nós somos luz, precisamos iluminar todas as áreas da sociedade. Quando andamos em amor, nós vamos refletir essa luz para as pessoas. Sabe, isso é muito fundamental, entendermos por onde nós passamos, nós vamos refletir essa luz de Cristo. Mas muitas vezes, a forma como respondemos a uma situação vai dizer se nós estamos andando verdadeiramente em amor. Porque muitas vezes não é confortável quando alguém nos distrata, quando alguém é ríspido com a gente. Mas será que temos respondido em amor? Abra comigo a sua Bíblia em Atos 2. Nós vamos ler do 42 ao 47. Oh, aleluia. Atos 2, do 42 ao 47, vai dizer assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam produtos e entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente, perseveravam unanimemente no templo, partindo pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso,
acrescentava o Senhor dias, e os dias sendo salvos. Na igreja primitiva, meu irmão, era assim. Mas sabe, estávamos na mesma visão. Nós estamos nessa mesma visão. E falando as mesmas coisas e remando com o mesmo propósito, tinham comunhão, congregavam, eram sensíveis para ajudar os que precisavam. E isso continua no dia de hoje. Precisamos ter essa sensibilidade. Por isso precisamos ter unidade. Porque eu não sei você, mas se você olhar para o lado, a pessoa que está próxima a você, você tem comunhão com ela? Você sabe do que ela pode estar passando hoje? Porque essa é a pessoa mais próxima das nossas realidades nesse momento. São essas pessoas que nós estamos andando em unidade dentro desse lugar e precisamos andar em amor com elas. Porque muitas vezes a pessoa está sentada aí do seu lado e você não sabe qual é a necessidade que ela está passando. E nem ela, de repente, sabe a sua. Para que nós pudéssemos sentar, repartir o pão e orar um pelos outros. Porque pode ser que a sua necessidade seja simplesmente que eu creia junto em oração com você por algo. Que seja uma resposta do Senhor em um tempo junto em oração. E essas respostas vão vir. Mas muitas vezes estamos sentados no mesmo lugar, mas do lado não fazemos ideia daquilo que o outro está passando. Mas eu creio, meu irmão, que esse é um lugar onde nós vamos andar em unidade e em amor. E aquilo que for a necessidade do meu irmão vai ser a minha. Aquilo que ele precisa vai ser, a causa dele vai ser a minha. De pegarmos junto, remando no mesmo propósito. Tinham comunhão, congregavam, eram sensíveis para ajudar os que precisavam. A luz dessa igreja resplandecia. E eu creio, meu irmão, que é assim que vai ser no nosso meio. Essa luz vai resplandecer. Pessoas vão chegar com necessidade nesse lugar e nós vamos ser respostas para aquilo que elas precisam. O que elas vão precisar? Nós estamos aqui como resposta nesse tempo. Eu e você sendo resposta para pessoas que estão chegando nesse lugar. Sabe, a luz dessa igreja resplandecia assim como contavam com a simpatia de todos. O povo, cada pessoa era salva e essas atitudes faziam parte do mesmo princípio cristão, unidade. A unidade gera crescimento, resulta em influência para o mesmo a luz no mundo. Precisamos andar em unidade. Sabe, tirando esse tempo lá no Rio, para poder estar com a família, foi muito bom. Poder rever as pessoas, poder falar desse amor que nós temos vivenciado aqui em Campina Grande para eles. De poder ver, de repente, um pouco daquilo que muitas vezes no dia a dia, na correria, você não consegue nem parar para saber um pouco melhor de como estão, porque nós temos filhos, netos, mãe, morando lá. Hoje aqui em Campina Grande só moramos eu e Márcia. Por obediência à direção do Senhor, estamos aqui nesse lugar há 6 anos. Mas tem lá pessoas lá que a gente tem amor, tem afinidade. Mas sabe, meu irmão, aquilo que o Senhor nos confiou a estar nesse ambiente, nos faz estar suprido. Porque nós temos comunhão com cada um de vocês. Porque há quanto tempo estamos aqui crescendo? Em unidade. Aqui nesse lugar, nesse espaço, estamos há 1 ano praticamente. E nós temos crescido nesse ambiente. Estamos há um pouco mais de tempo, outros um pouco mais, desde que vieram do Projeto Azusa, passaram ali pela Joelma, até chegar nesse lugar. Quantas coisas o Senhor acrescentou, quantas coisas nós vimos acontecer, mas a unidade nos manteve forte para chegarmos nesse ponto e crescermos cada vez mais. Sabe, é assim que o mundo vai precisar e vai perceber que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Através da nossa unidade, somos só corpo e membros de um dos outros. É como está lá em Romanos 12, 5. E cada vez mais, meu irmão, Deus não olha a quantidade, Ele olha a fidelidade. A maneira que nós temos sido fiel nesse lugar, a maneira que você tem sido fiel um com o outro nesse lugar. E nós cremos mesmo que isso vai aumentar cada vez mais. Que aquilo que você recebeu como talento, sabe, exerça seu papel nesse lugar com pessoas que o Senhor confiou dons a você, para que você possa perceber a necessidade do teu irmão que está aí do teu lado. Sabe, meu irmão, eu fico crendo mesmo, orando ao Senhor, para que situações que se levantam, se eu tenho uma resposta, se eu posso auxiliar,
e eu possa de imediato ser alguém que venha ter auxílio. E eu creio que você também é uma pessoa que está assim, se colocando à disposição para ser resposta para pessoas nesse lugar. Tem uma passagem, abre lá em 1 Coríntios 13. Tem algo maravilhoso. É uma passagem que, se você tirar um tempo aí para você ler essa semana, 1 Coríntios 13, leia ela toda, do 1 ao 13. Eu quero destacar um ponto, e nós vamos voltar novamente lá onde nós estávamos para continuar a leitura. Abre aí, 1 Coríntios 13. Vai dizer assim, pode ser que a sua versão seja diferente da minha NTHL, tá bom? Vai dizer, quando eu era criança, falava como criança. 1 Coríntios 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos e o que o que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaraçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existe 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E o maior delas, o amor. Sabe, irmão, quando nós éramos criança, de repente na fé, a nossa forma de se portar, de se comportar era uma. Mas sabe, com o passar do tempo, vamos ficando um pouco mais maduros nessa palavra e nessas verdades. E a nossa forma de agir um com o outro, ou aquilo que alguém faz para a gente, não nos atrapalha e nem nos incomoda. E nem nos rouba aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Porque às vezes, meu irmão, a gente deixa que coisas pequenas venham, sabe, aquelas raposinhas pequenininhas, vêm roubar de nós o que o Senhor tem para nossas vidas. Às vezes nós estamos chegando a um ponto e já estamos alcançando aquilo que estávamos crendo, declarado, chamando a existência, mas porque deixamos algumas coisas pequenas entrar em nosso coração, perdemos naquele momento e vamos ter que começar tudo novamente. Mas por causa, de repente, de algo que deixamos entrar no coração. Eu não sei você, meu irmão, mas sabe, muitas vezes o que alguém falou para você que pode trazer uma mágoa, ou que de repente alguém falou alguma coisa que você se sentiu incomodado com aquilo, sabe, seja rápido a perdoar e a tirar aquilo do teu meio, para não deixar que nada disso te atrapalhe a crescer, para que nada daquilo que o Senhor tem para a sua vida fique paralisado por isso. Seja rápido a tomar uma decisão. Não deixa, não permita que nada venha roubar aquilo que o Senhor tem para você nesse tempo. Sabe, tem tanta coisa nesse tempo que nós estamos crescendo, avançando, mas se nós deixarmos que essas coisas pequenas venham nos roubar e nos paralisar, nós vamos ficar limitados. E eu sei que é um tempo de crescermos cada vez mais. Sabe, nós vamos nos surpreender quando chegarmos no céu. Vão ter pessoas lá que falam, rapaz, esse galardão para ele tudinho. Ai, meu irmão, muitas vezes a gente vai julgar o outro sem conhecer o coração dele. Quando chegarmos lá que nós vemos, não acredito que você está aqui não. Mas porque muitas vezes, meu irmão, às vezes a gente olha alguém que é sério, se ilude, mas a gente não conhece o coração daquela pessoa. Muitas vezes aquela pessoa é alguém abençoador, mas a forma de repente dele demonstrar, ele não tem. Aí é uma cara mais fechada, mais brava. Mas sabe, alguém que tem um amor que transborda, de repente de uma outra forma que você não conhece. É alguém que de repente passa pela rua e vê alguém com uma necessidade, ele vai lá, sem ninguém precisar ver, e auxilia. E ele não faz algo que seja para alguém ser visto. Simplesmente ele vai e faz. E sabe, é essa atitude muitas vezes que precisamos tomar. Às vezes tem coisas que nós precisamos fazer. E sabe, não vamos precisar de cartaz não, meu irmão. Para ministrar, não, é o fulano de tal que vai ministrar. Não. Sabe, vão ser pessoas que de repente você nunca nem viu em cartaz, que vão ser galardoadas de forma grandiosa. Pessoas que quando nós chegarmos naquele grande dia, que não teve cartaz dela não, dizendo aquele ministro tal, não vai ter não. Vão ser pessoas simples do nosso meio, que o Senhor vai honrar, porque são pessoas que se manteram com o coração sensível, disponível para poder fazer aquilo que era necessário. E vai ser maravilhoso, sabe? Existe essa, quando nós chegarmos nesse tempo,
E essa sabedoria vai nos fazer ter essa intimidade cada vez maior quando nós estamos buscando ao Senhor para entender, Pai, o que eu preciso falar para o meu irmão. Porque às vezes nós chegamos aqui nesse ambiente, temos a percepção de algo com alguém, mas a correria de tudo que nós temos que fazer, às vezes nos rouba de parar e perguntar. Ou de tirar um tempo mais em casa. Às vezes você está no seu tempo de oração em casa, e sabe aquele momento que o Senhor fala com você? Ora por fulano. Mas sabe, a correria está tão grande, tem tantos afazeres, que a gente não para nem um pouco mais para permanecer naquele ambiente, para poder perceber pelo Espírito o que o Senhor tem para comunicar, para entender o que a gente precisava comunicar ao outro. Sabe, eu não sei, quando você vem para esse ambiente, você vem só para receber ou você vem para dar? Quando você sai da sua casa para vir para cá, a sua expectativa é só receber? Ou a sua expectativa é quando você está lá na sua casa, se preparando para um tempo desse, se preparando para aquilo que você está crendo que vai acontecer nesse lugar, para que você seja a resposta para alguém. Para que quando você sentar nessa cadeira e o Senhor, através dos louvores, comunicar algo, e você ir até alguém e liberar sobre ela alguma coisa. Ou você só está esperando que saia daqui, dessa plataforma, resposta para você. Sabe, irmão, muitas vezes nós somos a resposta para alguém em amor, mas nós estamos deixando de ser, porque não paramos para poder ouvir um pouco mais daquilo que o Senhor está nos comunicando. É fundamental o seu tempo na sua casa, orando, buscando direções, entendendo aquilo que o Senhor tem a acrescentar nesse tempo. Sabe, não saia sem expectativa da sua casa, não só de receber, mas de dar, de liberar aquilo que o Senhor tem para essa estação. Sabe, nessa igreja nós estamos crescendo, e nós vamos crescer cada vez mais, mas sabe qual é a expectativa? De que existem pessoas vindo. Nós viemos para esse ambiente com essa expectativa. Estão chegando pessoas, precisamos melhorar, estamos melhorando cada vez mais, sabe? As coisas estão sendo acrescentadas. Essa semana chega as nossas cadeiras. Sabe, meu irmão? Coisas grandes o Senhor já preparou para esse ambiente. Nós estamos preparando um bom ambiente para receber as pessoas. Mas precisa também que você se envolva cada vez mais com isso. Que você esteja cada vez mais conectado com aquilo que está sendo transmitido desse lugar. Para que as pessoas possam identificar. Rapaz, você é lá do Verbo Malvino? Sou, rapaz, sou lá do Verbo Malvino. O Senhor tem feito coisas grandes e maravilhosas naquele lugar. Então, meu irmão, eu sei que não é por causa do ambiente que pessoas estão chegando nesse lugar, não. Eu sei que é por causa da palavra, por causa do Senhor, é por causa da unção disponível nesse ambiente. Mas não é só sobre o que está sobre a minha vida, não. Porque não sou eu que ministro nesse lugar. Quantas pessoas de vocês estão aqui que ministram a palavra? Então existe algo liberado poderosamente da vida de cada um de nós para esse tempo. Estamos nesse tempo aqui, crescendo, crendo naquilo que o Senhor nos chamou a fazer, e nós vamos crescer muito. Muito, meu irmão. Nós estamos num tempo de preparação. Passamos pelo tempo de colocar os fundamentos. E sabe, e falar sobre unidade e amor é colocar um pouco mais desses fundamentos. Porque se o nosso ministério ele é baseado em 10 valores, nós precisamos colocar esses pilares bem firmes, para que vocês conheçam só em eu perguntar qual é um dos valores do Ministério Verbo da Vida. Você sabe me dizer de prontidão. Precisamos conhecer os valores daquilo que nós estamos crendo, daquilo que nós estamos frequentando. Se você faz parte desse grupo de pessoas, você precisa saber da visão, você precisa saber dos valores do ministério e o que nós cremos. Existe tanta coisa disponível para esse tempo aqui, para que nós possamos crescer cada vez mais. E sabe, andar em amor, meu irmão, é entender que quando nós falamos da palavra aqui nesse lugar, ela precisa refletir lá fora. Esse amor que nós estamos vivenciando de repente dentro desse ambiente, não é porque quando alguém está aqui, eu vou tratar bem, aí quando eu estou lá fora na padaria com ela, eu nem dou cumprimento, nem dou bom dia. E que amor é esse? Então você só fala com a pessoa aqui dentro, lá fora você... não é irmão mais não, agora é inimigo. Sabe, a gente precisa ter esse entendimento cada vez mais. Eu sei que isso vai aumentar, vai crescer, e existe tanta coisa que o Senhor está fazendo nesse lugar, através da sua vida, através da minha vida. Quanto nós temos desfrutado? Vamos ao Rio, meu irmão, eu precisei andar amor,
Lá com a Márcia lá, ó. Tinha um pitbull bravo com sua bexiga lá querendo me morder. Falei, rapaz, esse cachorro aqui. Na casa do nosso filho mais velho, um cachorrinho lá, meu irmão. Um bichinho desse tamanho assim, com a cara feia. Amor, todo dia eu tinha que andar em amor com aquele cachorro. A vontade era fazer alguma coisa, mas não podia. Eu falei para ela, tá me dando a ministração para domingo. Deve ser, só pode, né? Porque não tem condição, não. A perna tá toda alanhada aqui, meu amigo. Tem marca na perna de tudo que é lá. Tá arranhado na frente, por trás, aqui do lado. Todo lanhado. Mas foi um tempo bom, meu irmão. Podemos desfrutar de um tempo na companhia dos familiares, desfrutar desse tempo juntos. Mas entender que andar em amor é também suportar, de repente, algo que você não quer. Mas foi bom, foi bom. Sabe, cada um de nós é responsável pela unidade e integridade em nosso meio. Quando falo de integridade, não falo de caráter em si, mas da consciência e na firmeza para resistir às coisas que surgem, para criar divisões no redor. Paulo nos ensina que somos membros do corpo, e cada um membro do mesmo corpo, juntas em unidade, formando um corpo em Cristo. Cada um é responsável por uma parte que Deus te confiou. Cada um de vocês é responsável por algo. Sabe, se você fizer uma parte bem feita, seu irmão ao seu lado fizer a parte dele bem feita, isso vai consistir em uma unidade. E com isso vamos poder resistir às ciladas que o inimigo trouxer para nós. Se você fizer a sua parte e o outro do teu lado fizer a parte dele, nós juntos resistimos em toda aquela situação que vier. Mas nós precisamos resistir juntos. Ter esse entendimento. Ter uma responsabilidade de andar em amor e promover a unidade. Falar sobre amor é algo que sempre precisamos fazer. Abre comigo em Efésios 3. Efésios 3, do 14 ao 21. Abre aí. Vai dizer assim, Efésios 3, do 14 ao 21. Por causa disso, me ponho de joelho perante ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual a família no céu e na terra tomam todo nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejamos colaboradores, com poder e pelo seu Espírito, no homem interior, para com Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estarmos arraigados e fundamentados em amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que exerceu todo o entendimento para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. É interessante que essa oração, Paulo está dizendo que ele coloca-se de joelho por toda a família. Você tem se colocado de joelho por essa família da fé? Você tem tirado um tempo para se colocar de joelho e orar pelo seu irmão? Para buscar no Senhor, entender qual é a necessidade que ele está passando? Se colocarmos de joelho, de repente, sabe, nós temos alguém na família da fé hoje que está passando por uma circunstância. Alguns sabem aqui que é o Sandro. Está passando por uma circunstância momentânea de enfermidade. Mas a gente precisa também, meu irmão, nesse tempo, nos colocarmos intercedendo junto com ele, crendo que ele, no próximo culto vai estar com a gente aqui, pleno, recuperado, completamente restaurado, nos colocando mesmo junto com eles, procurando mandar uma mensagem lá para a Adriana, perguntando: Adriana, Sam está bem? Está precisando de alguma coisa? Posso fazer o que para te auxiliar? Sermos resposta nesse tempo, como família, como igreja, sermos resposta a essas pessoas nesse momento. E muitas vezes nós deixamos passar. Mas hoje, meu irmão, vimos algo interessante. Por essa causa, nós colocamos de joelho. E em Efésios 4:1 vai dizer: rogo, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como digno de vocação, como que fosse chamado. Sabe, você sabia que o seu chamado, qual é o seu chamado em Deus? E esse chamado, ele é de um modo digno?
Efésios 4, 2 e 3 vai dizer: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo exorta e se esforce diligentemente para praticar esse amor, para promover a unidade e andar de forma humilde e mansa. Se ele dissesse esforce diligentemente, isso me mostra que a unidade não é uma coisa que acontece naturalmente. Parece que nos processos naturalmente das coisas, que não haja unidade. Tem um trecho de um livro que eu quero falar para você, que eu li, eu achei maravilhoso, que é um livro Construído para Durar, de Kennedy Reagan Filho, que vai ter, eu quero citar essa passagem aqui para vocês. Quero citar esse trecho do livro que eu peguei. Ele diz assim, ó: eu posso pegar um graveto e facilmente partir em dois, mas eu pegar uma porção dele, essa porção ele está dizendo que seria uma porção desse mesmo graveto, uma porção maior, o mesmo tamanho desse graveto. Se eu juntar essa porção e colocar todos juntos, enrolar uma fita, e em cada extremidade pegar uma tira de couro e pôr em volta dela, eu já não consigo partir esse pedaço de madeira, esse graveto, com tanta facilidade. E é isso que ele está colocando quando nós andamos em unidade como igreja. Sabe, meu irmão, quando nós estamos juntos, o diabo ele pode tentar cirandar, mas quando estamos juntos, é mais difícil dessas coisas penetrarem. Sabe, se você anda solto, é mais fácil de você ser atingido. É mais fácil, de repente, de você não suportar algumas circunstâncias. Mas quando você faz parte do mesmo grupo, do mesmo ambiente, e você está fortalecido, para que nós possamos mesmo ter essa consciência. E quando cada vez mais precisamos estar andando junto, em unidade. Tem um outro trecho do livro, desse mesmo livro, Construído para Durar, que diz assim: igrejas são fontes saudáveis quando seus membros têm fortes laços pessoais uns com os outros. Como uma rede de irmãos, nos importamos uns com os outros, cuidamos uns dos outros. Se você senta na mesma área quando vai à igreja, você pode construir uma rede de amigos com as pessoas que sentam perto de você. Sabe, pode ser que de repente você venha para esse lugar, tem sentado na mesma posição, mas nem cumprimenta quem está do teu lado. Mas quando você vem nesse lugar, por mais que você sente na mesma posição, se você fala, tem comunhão, você acaba criando um laço de amizade, um vínculo com essa pessoa e se fortalecendo. E é isso, irmão, que nós precisamos cada vez mais ter esse vínculo, ter junto um com o outro, de falarmos das nossas necessidades. Sabe, muitas vezes tem circunstâncias que se levantam, mas que você sozinho, pode ser que você não consiga suportar. Mas quando procuramos ajuda, procuramos alguém que nós podemos falar com ela, dizer daquilo que nós estamos passando, vai ficar mais leve. Nós temos aqui nessa igreja, não só eu que estou à frente da obra com a Márcia, não. Nós temos outros líderes aqui nesse lugar que você pode procurar, pessoas maduras, pessoas que foram colocadas em posições nesse lugar, que estão lá no DI como Isa, que tem o Cid junto comigo aqui auxiliando no trabalho, que tem César junto com Jéssica no diaconato, tem o Wallace no louvor. Nós temos pessoas nesse lugar madura, e se você estiver passando por algo, e pode procurar essas pessoas, e elas estão prontas para auxiliar numa boa conversa. Da mesma forma, eu e Márcio estamos à disposição sempre. Sempre que vocês precisarem, nos procura. Sabe, muitas vezes a gente deixa as coisas crescerem a um ponto que, para que a gente consiga contornar e resolver, você vai levar um pouco mais de tempo. E se nós tivéssemos comunicado antes, nós conseguiríamos fazer de uma forma mais breve. Então não deixe, meu irmão, algo que de repente, sabe, às vezes o diabo traz algumas coisinhas pequenas para tentar desfazer amizades. Sabe, pessoas que andam em comunhão durante tempo, e aí por causa de uma coisa tão pequena, deixam entrar e aquilo vai destruindo, sabe, uma boa relação. Seja rápido a você. Sabe, às vezes a gente quer que o outro venha falar com a gente. Seja você a pessoa a ir falar com aquela pessoa. Seja você a se posicionar. Não fique esperando o outro vir falar alguma coisa.
Vá você lá e fale aquilo que precisa. E eu não estou falando aqui dentro da igreja só não. Pode ser que dentro da sua relação de família tenha algo que você precisa resolver, tem algo que você precisa tomar uma atitude. Chega a você e vai lá e resolva isso. Ande em amor com a pessoa, você. Se você precisa resolver algo com alguém, tome uma posição de mudança. Porque se nós temos esse amor de Cristo em nós, eu não acredito, meu irmão, que ele não consiga mudar o coração daquela pessoa se você chegar para ela e falar, irmão, me perdoa, se eu te fiz alguma coisa. E tenha paz. E você vai ver a sua vida fluir, mudar, crescer, evoluir e não ficar preso. Amém? Sabe, Provérbio 17 vai dizer assim, na angústia nasce um irmão, e a hora certa de mostrarmos àquela pessoa que ela tem um irmão. Muitas vezes, naturalmente, você não tem muitos recursos para fazer algo, mas você se importa e ore, e vai fazer toda a diferença. Sabe, meu irmão, tem coisas que a gente precisa fazer, e chegou um tempo de mudança. Efésios 4, do 15 ao 16 vai dizer, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, no qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha que interessante, ele fala aqui sobre junta. Sabe, essa parte que fala sobre junta é bem interessante, porque nós vamos falar sobre articulação. Para essa igreja aqui funcionar, ela precisa que essa junta de pessoas que estão aqui, um tocando louvor, o outro ali na porta recebendo pessoas, outras pessoas lá no DI com as crianças, sabe, essa junta, pessoas que estão na mesma articulação, junto, movimentando aquilo que fomos chamados a fazer nesse lugar. Porque se eu tiro a articulação, eu perco o movimento. Se eu tiro a comunhão e a unidade com essas pessoas que estão aqui, a gente para de crescer e evoluir. Mas sabe, por causa dessa articulação, desse movimento, nós temos esse auxílio um do outro. E nós precisamos fazer com que essa articulação, ela cada vez mais esteja em movimento. Porque se de repente você ficar com uma posição muito tempo, não sei se você já colocou aí o braço parado de uma forma muito tempo. Quando você vai mexer, você sente que aquela articulação está meio dura, meio enferrujada. Sabe, irmão, precisamos praticar a oração pelos outros, para que não ficamos enferrujados, para que essa articulação não fique presa, que você não sabe nem mais como orar por alguém. Precisamos declarar a palavra de forma tão poderosa, que quando o irmão passar por você, rapaz, estava orando por você essa noite, hein? Está tudo bem? Está precisando de algo? Estou aqui à disposição. Precisamos, meu irmão, estar cada vez mais convicto daquilo que o Senhor nos chamou a fazer nesse lugar. Tem pessoas aí fora que precisam ser alcançadas pelo amor daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nós vamos ter o evangelismo daqui no próximo final de semana. Sabe, se coloque à disposição para estar nesse lugar, para fazer parte daquilo que está acontecendo. Se envolva naquilo que vai estar acontecendo nesse lugar. Faça parte dessa articulação de vidas que nós vamos alcançar nesse bairro. Nos levantamos, saindo em movimento por esse lugar. Já comece a colocar em oração. Já comece a colocar no seu coração aí, ó. Pai, quem é a pessoa que eu preciso, através desse evangelismo, encontrar e falar? Quem é a pessoa? Me mostre, Senhor. E já vai começando a orar. Já vai começando a botar no seu espírito aquilo que vai ser claro para você quando encontrar com essa pessoa na rua. Naquele dia que nós subimos essas ruas evangelizando, meu irmão, vai ser tão claro o que você precisa falar para as pessoas. Mas você gerou expectativas antes. Você parou um tempo para orar, para buscar direções do Senhor, para entender o que precisava ser liberado nesse lugar, para nos movimentarmos nesse lugar. Um corpo parado e morto nesse lugar. Mas as nossas articulações se mexendo para aquilo que vai acontecer cada vez mais. Sabe, tem muita coisa para acontecer nesse lugar. Tem muita coisa que nós vamos crescer nesse bairro.
Tem muita coisa que nós vamos fazer ainda aqui, e nós estamos no início. Estamos no início daquilo que o Senhor tem para as Malvinas. Sabe, cada vez mais, quando nós chegamos aqui e começamos a falar a respeito de muitas dessas coisas que nós estamos usufruindo hoje, pode ser que num primeiro momento não era essa clareza toda, mas porque permanecemos orando, declarando, estando junto, comendo junto, tendo tempo de comunhão junto, fomos nos fortalecendo um ao outro, e essa unidade tem nos trago até o ponto que estamos hoje. E eu creio, meu irmão, que essa unidade, com pessoas que estão chegando nesse tempo, essa unidade vai crescer, esse amor um pelo outro vai crescer, as pessoas vão entrar nesse ambiente e vão se sentir abraçadas, que ela precisa passar por aquela porta, já ali naquela porta, receber um abraço, receber um seja bem-vindo. A pessoa precisa entrar por aquela porta e já sentir o amor do Senhor nesse lugar, porque ela vai se sentir confortável em nosso meio. E esse ambiente, depois de unidade, fica mais fácil. Precisamos verdadeiramente ser resposta para as pessoas que estão chegando nesse lugar e que elas possam ver tudo aquilo que tem fluído nesse lugar. Como é bom, meu irmão, fazer parte de uma igreja onde nós podemos crescer cada vez mais no chamado, entender e compreender o que o Senhor tem falado para nós nesse tempo. Nós temos declarado algumas coisas, temos alguns desafios e sabe, tudo aquilo que nós precisamos está disponível para nós. Existe uma mesa disponível com tudo que nós precisamos. Para mim e para você, existe uma mesa posta. Se você precisa de cura, Ele já levou sobre Ele todas as nossas dores e enfermidades. Sabe, se você precisa de recursos, está disponível. A sua boca chama a existência as coisas que não são como já fossem. Só que nós precisamos praticar cada vez mais essas coisas. Nós precisamos ter esse entendimento do que fomos chamados a fazer nesse lugar. E nós vamos avançar, crescer, e isso vai ser uma prática cada vez maior. Estamos mesmo, irmão, num tempo de avanço, de mudança. Eu tenho sido grato ao Senhor pelo grupo de homens e mulheres que estão com a gente nesse lugar. Mas eu tenho certeza de algo, isso é só o início. É o início daquilo que o Senhor vai preparando, é o início daquilo que Ele está fazendo nesse lugar. De pessoas que vão chegar, pessoas vão sair, mas nós precisamos continuar andando em amor com essas pessoas, entendendo que existe um tempo para todas as coisas. Esse é um tempo que nós estamos aqui preparando para aquilo que o Senhor vai fazer ainda nesse lugar. Sabe, nós estamos gerindo nesse ambiente aqui, quando nós estamos uns 10 minutos antes em oração, já gerando esse tempo mesmo, orando por pessoas, orando por vidas, crendo que pessoas vão ser guiadas a estar nesse lugar, que o Senhor vai trazer pelo Espírito pessoas nesse lugar, e quando elas chegarem nesse ambiente, elas se sintam confortáveis, amadas, que vejam um ambiente agradável para se estar, e elas desejem permanecer nesse lugar. Mas isso vai depender também que eu e você tenha esse mesmo desejo de ver e fazer essas mudanças acontecerem nesse lugar. Você pode começar a ficar de pé. Sabe, irmão, passamos 10 dias fora, mas é bom demais estar de volta. Poder estar em casa novamente, poder estar junto com os irmãos. Descansar é bom demais, mas estar aqui é melhor ainda. Amo demais estar nesse ambiente. Para mim é um lugar onde eu me sinto à vontade de estar. É minha casa, é minha família. Estou com a minha família lá no Rio, mas o desejo era voltar o mais rápido possível para estar nesse ambiente novamente. E sabe, se você chegou nesse lugar, está passando por alguma coisa, você está num lugar de família, se você precisa de oração, se você está passando por algo sozinho, você não tem conseguido sair dessa situação, nós estamos aqui para juntos, cremos, declararmos, orarmos por você, cremos de mudanças acontecendo. Sabe, se existe algum tipo de circunstância que se levantou, você precisa que pessoas peguem junto, crendo com você em oração. Não saia desse ambiente sem vir aqui à frente, para que a gente possa junto estar orando com vocês. Ou se
você entrou nesse lugar e você ainda não fez o Senhor como seu único verdadeiro Salvador, sabe, não saia desse lugar sem tomar essa decisão por Cristo. Muitos de nós estamos aqui, tomamos essa decisão um dia, mas não saia desse lugar se você precisa tomar uma decisão por Ele. Se você também está aqui e deseja o batismo do Espírito Santo, com a evidência bíblica mesmo, de falar em outras línguas, como está lá em Atos, sabe, esse é um ambiente onde você vai iniciar esse processo de oração em outras línguas, e depois você vai continuar desenvolvendo esse processo em casa. Você vai ver como isso traz um refrigério, resposta. A oração em línguas, ela vai nos dar direções em momentos de pressões. Não sabemos o que fazer. Essa oração em outra língua vai nos dar direções. Vamos adorar um pouco mais o Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Fique livre, meu irmão. Fica livre no Espírito. Em teus braços é meu descanso. Diga isso. Em teus braços é meu descanso, Jesus. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Seguro estou, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca nos deixará, Jesus. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços oh Jesus, é o nosso descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Seguro estou, recaio em tua graça. Ela é suficiente, Jesus. Recaio de novo em tuas mãos, oh Jesus. Recaio em tua graça. Ela é suficiente nas nossas vidas. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça.
Obrigado, Senhor. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Jesus, me guarda. Em teus Oh, aleluia. braços. Que bom, meu irmão. Que bom. O Senhor sempre tem mais, né? Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por essas pessoas. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem preparado nesse ambiente. Nós somos gratos. Somos gratos por esse tempo, tudo aquilo que tem sido liberado nesse lugar. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Oh, glória. Vamos dar continuidade, vocês podem sentar. Como o Anderson falou, é muito bom estar de volta. Para mim, a minha casa é aqui, nem é mais lá. Mas a gente faz aquilo que tem que ser feito, não é isso? Então vamos por um princípio da palavra, que é dizimar. E se a gente não ensinar os filhos do reino a plantar, eles nunca vão colher aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, para alguns pode parecer, está pedindo, não é. É um princípio bíblico, os dízimos. E é tão bom dar, é melhor dar do que receber. Se você ganha até sem precisar, ótimo. Mas quando você precisa, é muito ruim você receber, porque você está necessitando. E é tão bom você poder dar para alguém, presentear alguém, ofertar na vida de alguém. E é muito bom, e é isso que o Senhor quer. Que cada um de nós prospere para que ajude outros, né? E para que eles possam ver que a colheita é certa para aqueles que semeiam. Amém? Eu quero que vocês abrem 2 Coríntios 9:6. Eu vou ler na edição da mensagem, na versão da mensagem, da Bíblia da mensagem. Lembre-se de que o lavrador mesquinho só consegue colheita pobre. O lavrador generoso é quem obtém colheitas fartas. Quero que cada um de vocês tenha tempo suficiente para pensar nisso e decidir o que vai ofertar. Essa medida evitará que se lamentem depois por ofertas dadas sob coerção. Coerção quer dizer obrigados. Deus não quer nada obrigado. É tudo na sua livre e espontânea vontade do seu coração. Deus ama o doador que se alegra com a doação. É isso que o Senhor quer. Que semeiem com alegria. Né? Lá em Salmos 126 diz até que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria, com júbilo. Então, imagina quem semeia com alegria, como será a colheita. Amém? E a palavra de Deus, ela não é um homem que falou. Ela não é mentirosa. E se aqui está dizendo isso, é porque assim é. E a gente crê. Porque senão nós estaremos aqui perdendo o nosso tempo. Né? Ouvir uma palavra que a gente não crê. Amém? Então, eu vou orar e cada um traga aquilo que está no seu coração. A quem é daqui, tiver os dízimos, traga. Quem não é, dê o dízimo na sua igreja, onde você é alimentado através da palavra. Mas fique à vontade. Amém? Pai, nós te damos graça pelo privilégio de poder estar semeando no seu reino, Senhor. Obrigada, Pai, porque essa semente será uma colheita a 30, a 60 e a 100 por um. Porque a sua palavra é a verdade.
que ela nunca volta vazia, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por seus filhos prosperando. Obrigada por portas de oportunidade, de emprego, de qualquer negócio que eles tenham, Pai, para que possa ser uma entrada de recursos legalmente, Senhor. Que eles possam, essa porta ser aberta e que eles possam correr e prosperar para aquilo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus. Amém. Podem vir. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos lá, nossos avisos. Nós temos o jiu-jitsu às quarta-feiras, 19 horas, para homens e para as mulheres também, não? É às quarta-feiras? Homens e mulheres. Às quarta-feiras, 19 horas. É muito bom, é um esporte que tem disciplina, que faz a gente até ter uma defesa pessoal, né? Imagina eu pequenininha, vem alguém, perfeito, né? Então, quem quiser uma defesa pessoal, venha, faça, é muito legal. Tem um tempo da palavra bem curta, mas tem a palavra incluída no esporte. E no sábado, às 8 horas da manhã e às 9 horas. Tem uma turma de 8 às 9 e outra de 9 às 10. A criança, a partir de 5 anos, pode vir, ok? Está vindo muita criança e é muito bonitinho ver elas lutando, é muito legal. Porque já vai crescendo naquela disciplina do que pode, do que não pode, pode isso, não pode aquilo, e é bom que já vai aprendendo. Amém? Vamos lá. Nosso aniversário da igreja. A igreja fez aniversário de 1 ano, no dia 21 de junho. Mas, por agenda do pastor Tiago e do pastor Jairo, que é o supervisor aqui da obra, nós vamos fazer em agosto. Vai ser no dia 22/8, vai estar o pastor Jairo ministrando nesse dia, às 19h30. E no dia 23/8, às 18 horas, que é um domingo, que vai ter o pastor Tiago Borba ministrando aqui para nós. Vai ser um tempo bem legal, vai ser uma festa, porque para nós é uma conquista bem desafiante que foi, né, de tudo que nós, da forma que nós começamos e da forma que nós chegamos e ainda vamos continuar, não para por aqui, porque tudo que a gente pensa em vocês terem um conforto para ouvir a palavra numa cadeira confortável, num ambiente climatizado, sem barulho de moto, sem barulho de carro, para que nada possa tirar a atenção de vocês, e pela fidelidade dos dízimos e ofertas de vocês, que nós chegamos aonde nós chegamos e vamos muito mais além. Amém? Quem quiser depois, que não veio ainda aqui, pode ir lá dentro, ver a salinha das crianças, ver a outra sala que a gente está preparando para os adolescentes. E vamos crescer mais ainda, para cima, para o lado, não sei. O Senhor é que sabe, mas que a gente vai crescer, a gente vai. Amém? Então não deixa de vir, prepare uma oferta de amor, que aniversário a gente dá presente, né? Então prepare, vai ser uma oferta que você vai semear e com certeza vai ser uma colheita poderosa. Amém? Vai gerando no coração de vocês uma expectativa, o que vocês querem através dessa colheita. Não é errado. Não é errado gerar expectativa e nem a gente semear precisando de alguma coisa, querendo alguma coisa. Não é errado. Faça isso. E não como um desafio ao Senhor, mas sabendo que a palavra é verdade.
e que vocês vão colher. Amém? Vamos lá. As cadeiras. Como o Anderson falou, nossas cadeiras estão chegando. Cadeira acolchoada, mas não é para dormir não, gente. Beleza? É acolchoada só para ficar confortável para ouvir a palavra. Mas nós ainda precisamos de oferta, porque a gente ainda não conseguiu o valor total delas, são 60 cadeiras. Nós já pagamos uma entrada, a primeira parcela, mas ainda faltam mais 3 parcelas e contamos com a generosidade do coração de vocês. Amém? Não precisa dar uma cadeira, que é o valor de R$210. Você pode dar 10, 20, 30, não importa. Dê o que você pode. Não é também destapar um santo para tapar o outro, não é isso. Dê o que está no seu coração. E aí, com certeza, o Senhor conhece o seu coração. E é Ele que vai galardoar vocês, não somos nós. Amém? Os nossos cultos domingo às 18 horas e às quinta-feiras temos o culto do Espírito, que o fogo é bem movido, bem muito bom, às 20 horas todas as quinta-feiras. Amém? Ontem tivemos o culto das mulheres, foi maravilhoso, com a psicóloga, a Kivânia. Foi assim um tempo surreal, sobrenatural, como sempre o Senhor faz. Foi muito bom, as mulheres que estiveram aqui foram muito bem orientadas, muito bem atendidas, acolhidas, vamos dizer assim, pela palavra que ela trouxe, sobre emoções. E todos nós, né, temos emoções. É uma das coisas que nós temos que dominar, né? E que a gente tem que saber como dominar elas. Amém? Então, sejam muito bem-vindos. Tem visitantes. Sejam muito bem-vindos. Volte sempre que puderem. Amém? Se quiserem, se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar qualquer coisa, estamos à disposição. Ok? E sejam abençoados na prática dessa palavra. Que seja uma semana extraordinária para vocês. Amém? Até quinta. Jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o poderoso Deus, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, poderoso Deus, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 que traz a ordem em meio ao caos, aparta o pão, desfaz o mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Governa o mundo com tua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, estou liberto
fim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.